nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Paz e bem para você e para sua família. Estamos celebrando o domingo de Pentecostes. É com certeza uma festa de fundamental importância para a nossa fé cristã. Uma festa em que celebramos o mistério. Jesus, depois de ter passado pelo mundo fazendo bem, depois de ter nos amado até a morte de cruz, ressuscitou o terceiro dia conforme as Escrituras. Celebramos no domingo passado, subiu aos céus, com duas finalidades importantes. Primeira, para ser o nosso intercessor junto do Pai. E também, sobretudo, para que o Espírito Santo nos fosse enviado. Hoje celebramos o cumprimento desta promessa. Jesus voltou para junto do Pai, para que o Espírito Santo venha sobre nós. E Ele é fiel e Ele cumpriu essa promessa. O Espírito Santo nos foi dado. Querido irmão, querida irmã, liturgicamente falando, a gente valoriza muito a festa do Natal, a gente valoriza muito a festa da Páscoa e devemos valorizar. Mas deveríamos valorizar mais a festa de Pentecostes, que celebra esse mistério tão profundo da vinda do Espírito Santo, que é, podemos assim dizer, um momento fundamental. Primeiro porque São Paulo nos ensina que ninguém confessa Jesus como Senhor sem o Espírito Santo. É Ele quem nos dá a fé, é Ele quem atua em nossa vida, que nos ajuda a vencer o desespero, a viver a esperança. É Ele quem nos possibilita viver a caridade fraterna, São Paulo nos ensina. É o Espírito Santo quem atualiza a palavra de Jesus no nosso meio. Ninguém sem o Espírito Santo vai confessar Jesus como Senhor. Ninguém vai crer sem o Espírito Santo. Por isso nós cantamos: vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor. O Espírito Santo é a alma da igreja, podemos assim dizer. É a alma da igreja. Quer entender o que significa o Espírito Santo para nós, cristãos? Vamos num velório contemplar um corpo morto, um corpo sem vida. É assim, que nós somos sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja, Ele é a vida da igreja, é Ele quem age. Por isso que nas celebrações dos sacramentos, em todos eles, nós vamos ver a imposição das mãos. É pelo Espírito Santo que a graça de Deus se manifesta nos sacramentos. Sem o Espírito Santo, podemos assim dizer, Jesus Cristo seria um personagem do passado. Sem o Espírito Santo, a Bíblia seria um livro de antiguidades. Mas o Espírito Santo nos foi dado, a vida da igreja. Por isso podemos dizer que Jesus, como era ontem, Ele é hoje e será por todo sempre o Senhor da nossa vida. Porque o Espírito Santo nos foi dado, a Bíblia não é um livro de antiguidades, mas é palavra de Deus, sempre viva e atual. É a partir da vinda do Espírito Santo que vamos entender aquilo que Jesus disse, que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
É a ação do Espírito Santo que atualiza o Evangelho de Jesus em nossa vida, que nos possibilita dobrar nosso joelho e confessar Jesus como Senhor. Querido irmão, querida irmã, é bom, à luz da palavra desse final de semana, nós refletirmos sobre o mistério que hoje estamos celebrando. Primeiro, duas tradições diferentes, né? Uma tradição de Lucas, que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que diz que a vinda do Espírito Santo se deu 50 dias depois da ressurreição de Jesus. 50 dias depois, né? Lucas ele divide a história em tempo. E vai lembrar, né, que o tempo que nós estamos vivendo depois da ascensão de Jesus ao céu é o tempo do Espírito Santo, que veio, né? Primeiro num forte vendaval, lembrando o sopro de Deus Pai lá na criação, quando soprou sobre aquele boneco de argila e fez com que ele se tornasse um ser vivente, um ser vivo. O Espírito Santo vem como um forte vendaval, vento, movimento, vida. E vem também como línguas, como que de fogo que caem sobre os apóstolos. É bonito a gente ver isso, né? Línguas como que de fogo. A língua tem esse poder de comunicar. Também a vinda do Espírito Santo tem esse objetivo, para que a igreja possa comunicar a boa notícia do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? O Espírito Santo é quem atualiza a palavra, lembro, né? Reafirmo novamente. É quem nos dá condições de confessar Jesus como Senhor e de anunciar a palavra. E outro sinal muito bonito, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que naquele dia, naquela festa de Pentecostes, que era uma festa judaica, estavam em Jerusalém pessoas representantes de todas as partes do mundo, né? Inclusive, né, cita lá várias nações, né, ali, reinos que hoje já não existem, muitos deles, mas várias nações com culturas, com línguas diferentes. Agora, todos entendiam os apóstolos anunciarem a boa nova do Evangelho na sua própria língua, no seu próprio idioma. O Espírito Santo ele vem trazer o dom do entendimento. E como nós precisamos disso hoje, né? Nesse tempo de intolerância, em que as pessoas querem impor a sua verdade através do grito e muitas vezes da violência, como precisamos de invocar o Espírito Santo, de abrir nosso coração para que possamos viver a comunicação, né? Falar e ser ouvido, gerar o entendimento, como isso é importante na nossa convivência no dia a dia. Na nossa convivência no dia a dia, como é importante. E podemos dizer, não cabe só a nós, é graça de Deus, é dom do Espírito Santo, o dom do entendimento. Então pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos ajude a viver o diálogo, e o consequente entendimento na nossa convivência em família, na nossa convivência em comunidade, na nossa convivência entre igrejas cristãs, na nossa convivência como cidadãos, num país, num mundo dividido em discórdias, em guerras e assim por diante. Todo entendimento, comunicação. Então isso é muito importante. O Evangelho de João, capítulo 20, que foi proclamado, vem nos trazer novamente um sopro. Não um vendaval que invadiu o lugar, mas Jesus ressuscitado, que se manifesta, que deseja a paz, que mostra as mãos, que mostra o lado, para os apóstolos ali reunidos, primeiro sem Tomé, depois com a presença de Tomé, deseja a paz, que é o primeiro fruto do Espírito Santo, devolve a alegria, devolve a esperança, devolve a coragem para a igreja nascente, e diz que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. É a missão da igreja, de ser testemunha da reconciliação que Deus nos proporcionou através de seu Filho Jesus. Ele está vivo e está no nosso meio. E na segunda leitura, nesse texto da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vem falar sobre os diversos ministérios que o Espírito Santo proporciona dentro da igreja. Ministérios diferentes, como comunidades diferentes, pessoas diferentes, mas que devem cooperar para o bem comum. Para o bem comum. O Espírito Santo não dá um dom para que a pessoa possa se orgulhar, possa dizer eu sou o melhor de todos, não.
O Espírito Santo, ele concede os seus dons a serviço do bem comum. Ele é a vida da igreja como um todo. Por isso, vamos pedir ao Senhor: vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. Que o Senhor Deus da vida nos abençoe pela intercessão de Nossa Senhora e dos apóstolos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado na nossa programação. Se a mensagem correspondeu, curta, compartilhe com seus parentes e amigos. Boa semana, até a próxima, se Deus quiser.